Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião da Associação Conecta. Hoje trazemos a nossa colega doutora Cleide, do escritório Tavares, consultoria e assessoria jurídica. E doutora, muito obrigado pelo seu tempo, seja bem-vindo e boa apresentação. Boa noite a todos. Como o Guilherme já adiantou, eu sou Cleide, do escritório Tavares Consultoria e Assessoria Jurídica. É um escritório focado no atendimento corporativo. Pode passar, Guilherme. O meu escritório ele foi fundado em 2006. Atualmente a gente está sediado no bairro da Lapa, né? Então a gente atua de forma ágil, eficiente dentro da esfera consultiva, preventiva e contenciosa. A gente tem uma metodologia de atendimento claro e personalizado para os clientes, então eu vou fazer uma reunião, vou entender qual é o problema do cliente, e aí dentro desse problema apresentado pelo cliente, eu vou estudar os leques de possibilidade de estar atendendo ele da melhor forma possível. Pode passar, Guilherme. Então, aí a missão do escritório é buscar um atendimento amplo e seguro, né, dando um tratamento fundado sempre na ética e na confiança do cliente. Então, eu costumo até falar que lá no escritório eu não tenho placa do lado de fora do escritório, então os meus clientes, eles são da rede de referência mesmo, de indicação, de network. Muitos dos clientes um indicando para o outro, então é sinônimo de que o serviço é sempre bem feito. Pode passar, Gui. Então, aí falando um pouquinho do meu currículo, eu me formei em 2013, então eu já tenho 18 anos de formada. Tenho especialização em direito ambiental, em direito empresarial, digital, compliance e integridade corporativa, direito societário. E desde 2015 eu verti o foco do escritório para o atendimento corporativo. Pode mudar, Guilherme. Então eu atendo a empresa dentro de todas as necessidades dela, né? Então, tanto na parte empresarial, societária, como na parte civil e trabalhista também. Pode passar. Aí eu trouxe alguns dos clientes que já foram atendidos ou que ainda estão sendo atendidos pelo meu escritório. Dentre eles tem alguns associados. Pode passar, Guilherme. Então, a assessoria jurídica empresarial, que é o foco do meu escritório, né, ela tem como função diminuir ou eliminar os problemas legais a curto, médio e longo prazo. A metodologia que a gente utiliza dentro dessa assessoria jurídica é a implementação de revisão de documentos e de procedimentos e políticas internas das empresas. E qual que é o objetivo dessa assessoria? É garantir que o empresário possa tomar as decisões estratégicas da empresa dele sempre amparados pela legislação, porque com isso ele vai estar evitando alguns danos e evitando alguns prejuízos. Pode passar, Guilherme. E aí a gente vai começar a entrar dentro do tópico que foi proposto para eu estar batendo um papo com vocês hoje, né? Então é sempre melhor prevenir do que remediar. Esse é um ditado aí que todos nós brasileiros conhecemos ele bem. E traçando um paralelo desse ditado com as questões jurídicas, né? A adoção da advocacia preventiva ela é uma estratégia mais eficaz para que as empresas possam evitar problemas legais ao invés de sempre procurar um advogado quando ele tem um problema. Então, o que seria essa assessoria jurídica preventiva? Pode passar, Guilherme. Então, nada mais é do que você contratar um escritório especializado no atendimento corporativo para prestar serviços de forma contínua e de toda e qualquer questão relacionada ao dia a dia da sua empresa. Então, o advogado corporativo, né, que faz essa advocacia preventiva para as empresas, tem o foco de evitar a judicialização dos conflitos, que é o que a gente tenta, através do nosso trabalho de consultoria, de assessoria preventiva,
tentar blindar as situações que possam ocorrer para evitar uma ação judicial. Então, isso é dentro de uma revisão de um contrato, é dentro das relações trabalhistas, é dentro do dia a dia da empresa. Então, com essa assessoria, né, a gente consegue ajudar não só as relações com os empregados, mas também a relação com os próprios sócios, né? Pode passar, Guilherme? Então, dentro disso que eu estava colocando para vocês, né? Então, às vezes a gente fala assim, não vou passar um contrato para um advogado porque vai sair muito caro para mim. Vou pegar um modelo no Dr. Google. E aí você vai lá, pesquisa, vão aparecer vários modelos? Sim, vão aparecer. Só que nem sempre o modelo que você vai escolher ali, ele é o mais adequado para a sua empresa. Então, o advogado, quando ele faz a análise para o cliente de um contrato, a gente busca encontrar e retirar cláusulas que sejam abusivas e que possam gerar nulidades, né, que a outra parte possa ir ao judiciário arguindo alguma nulidade daquele contrato. A gente verifica se foi colocado alguma coisa que é contrária à legislação. A gente tenta tirar dos contratos textos ambíguos que possam levar a entendimentos diversos. Então, uma parte pensa uma coisa e a outra parte pensa outra. A gente tenta deixar esse contrato de uma maneira clara, justamente para que ela reflita o entendimento das partes. A gente também, em alguns contratos que são mais técnicos, a gente coloca as cláusulas explicando aqueles termos técnicos para que também não haja nenhuma dúvida na hora de interpretar esse contrato. A gente tenta assegurar o máximo possível a regularização desse contrato, né? Então, verifica se há um equilíbrio entre as partes, porque se houver um desequilíbrio, isso também poderá ser questionado juridicamente. A gente verifica se esse contrato está sendo, embora ele esteja equilibrado, se ele está sendo vantajoso para a empresa a curto ou longo prazo. Com relação à regularização de documentos, que faz parte da advocacia preventiva, a gente costuma fazer um diagnóstico dos documentos da empresa, né, das características dela, para identificar pontos que possam ser melhorados naqueles documentos, potenciais riscos em alguma conduta que a empresa esteja adotando e que possa vir a ser questionado futuramente, seja por clientes, quando se trata de produtos fornecidos, seja com relação aos próprios funcionários, né? Então, a gente analisa esse documento e apresenta uma solução de melhoria, de revisão. Na recuperação de tributos também, a assessoria, a advocacia preventiva, ela atua, ao passo que, assim, o João até pode falar com mais propriedade, né? A gente tem um sistema tributário muito complexo, muito burocrático, muito trabalhoso, e muitas vezes, quando o pequeno empresário ele vai fazer algum tipo de recolhimento e que ele não está bem assessorado, ele pode fazer um cálculo errado de tributo, ele pode preencher um documento errado. E isso pode resultar em algumas autuações fiscais e em algumas multas que muitas vezes são elevadas, né? Então, com a assessoria especializada preventiva dentro da área do direito tributário, a gente consegue garantir que a empresa ela cumpra as obrigações tributárias dela corretamente, sem falar na possibilidade de estar diminuindo eventual carga tributária, fazendo compensação ou restituição de alguns valores. Dentro do cumprimento das obrigações trabalhistas também, né, a gente atua. Então, o que seria isso? A gente acaba informando para o cliente sobre os encargos e direitos trabalhistas que devem ser seguidos, verifica as convenções e acordos coletivos que devem ser aplicados, explica algumas situações que possam gerar ou não uma demissão por justa causa. Então, assim, quando você contrata uma advocacia preventiva que ela esteja abrangendo também o direito trabalhista, não é só o advogado ir lá e fazer a sua defesa quando aparecer uma reclamação trabalhista. A gente atua antes. Então, acontece uma situação dentro da empresa, o cliente liga e fala, olha, está acontecendo isso, qual a situação que eu tomo? Olha, esse funcionário fez isso. Eu posso já demitir direto por justa causa? O que você me aconselha? Eu dou uma advertência? Já posso dar uma suspensão?
E aí ele relata o ocorrido e dentro do que ele relata de ocorrido a gente consegue estar dando essa assessoria, consegue estar blindando o empresário para que futuramente, caso ele venha a demitir esse funcionário, ele tenha argumentos para fazer uma decisão por justa causa, se for o caso. E caso ele demita, ainda que seja sem justa causa, e o funcionário venha com alguma reclamação trabalhista alegando alguma coisa que é infundada, a gente consegue fazer uma defesa. E como eu já fiz uma apresentação para vocês anteriormente, quando você tem uma assessoria que te ajuda a lidar no dia a dia com as questões, e uma assessoria boa na parte de contencioso trabalhista também, você consegue reduzir muito o valor da pretensão do reclamante e muitas vezes você consegue, inclusive, a improcedência da ação. Porque, infelizmente, a gente ainda tem a cultura do reclamante que vai lá na Justiça do Trabalho, pede tudo que tem direito e o que não tem, e o que ele acha que poderia vir a ter. E se você não tiver com uma documentação bem reforçada, com uma defesa bem elaborada, ou você vai ser forçado pelo juiz a fazer um acordo, que na maioria das vezes não é agradável para o empresário, porque ele não estava contando com a saída daquele dinheiro, ou ele vai ser, ou a ação do reclamante vai ser julgada procedente ou parcialmente procedente, e você vai ser condenado a pagar alguma coisa. Aí, com relação à gestão de pessoal, como eu tinha falado antes já, a gente atua tanto fornecendo um apoio para os departamentos de recurso humano, como também prestando um auxílio aos próprios sócios, né? Então, dentro de questões societárias, de direito empresarial, às vezes algum sócio está se sentindo desconfortável com alguma situação, o advogado consultivo preventivo ele consegue, de repente, fazer uma reunião, fazer um acordo de sócios, né, para estabelecer algumas situações que possam ser tomadas entre eles a partir dali, tudo isso para evitar uma dissolução parcial ou uma dissolução total da empresa. E a gente auxilia também na questão dos riscos jurídicos do negócio, né? Então, como nós sabemos aí que é amplamente divulgado, né? O Sebrae ele anualmente faz algumas pesquisas e ele apura o quê? Que dentre as pequenas e médias empresas, em 2 anos elas fecham as portas. E por que isso se dá? Pela falta de planejamento e pela falta de desconhecimento da legislação, né? Então, muitas vezes o empreendedor ele vai lá, abre a empresa, ele acha que é só ele prestar o serviço ou vender o produto dele, pegar aquele dinheiro e gastar no dia a dia dele, né? Então, ele não entende que aquilo é da empresa e que ele tem direito a um salário, a um prolabore, né? E aí ele acaba gastando todo aquele dinheiro, e aí quando chega questões trabalhistas, impostos, ele está descapitalizado e é mal planejado, ele acaba tendo que fechar as portas. Então, pode passar, Guilherme? Então, por que você precisaria contratar uma assessoria jurídica, né? Pode passar, Guilherme. A gente entra aí mais no tópico dos benefícios, né? Então, os ganhos da advocacia preventiva, ela está relacionada a uma maior segurança para a empresa, tanto para a empresa quanto para os stakeholders, né? Então, assim, quando tem uma assessoria, a gente tem uma relação mais clara com os funcionários, com os investidores, com os prestadores de serviços, com os consumidores, com os fornecedores, né? E inclusive até em algumas empresas, principalmente quando a gente fala de indústria, a gente também fala de um bom relacionamento com a comunidade do entorno. Então a gente reduz os riscos, né? Ajuda na redução dos riscos através de contratos ou de atividades que a empresa se ela está dentro da legislação, se ela está atuando dentro da legislação. Pode passar, Guilherme. A gente ajuda na estruturação do negócio, né? Porque eles devem ser prestados
com condições adequadas, tanto na parte ambiental, quanto de saúde, de segurança, na parte de jornada e remuneração dos funcionários. Ela traz uma relação mais saudável com os stakeholders, como eu já tinha falado. Ela reduz custos, né, porque ela traz uma vantagem competitiva através da redução dos custos, né, uma vez que ela evita a judicialização. Ela traz uma economia para a empresa, porque quando você pensa que você tendo um contrato bem elaborado, você evita uma demanda judicial, seja com credores, com fornecedores, com prestadores de serviço, seja com o próprio funcionário. Então, quando você tem um contrato bem elaborado, com regras bem claras, bem definidas, você consegue reduzir os custos da sua empresa e ter uma vantagem competitiva no mercado. Pode passar, Guilherme. Então, ter acesso a um serviço jurídico de qualidade permite que o empresário evite muitas dores de cabeça e ainda aumente seus lucros, seja ele de grande, médio ou pequeno porte. Então, o que eu costumo colocar para o empresário? Às vezes você pensa assim, eu não vou procurar um advogado porque eu vou gastar muito com advogado. Então, é preciso mudar a cultura que nós brasileiros temos em relação ao advogado. O advogado, ele não é um custo para a sua empresa, ele é um investimento. Por que um investimento? Porque ele vai te trazer a redução dos custos com outras áreas. Então, assim, quando eu já trabalhei em departamento jurídico de empresa também ao longo da minha experiência, e assim, o departamento jurídico era tido como custo. Ele não, ninguém enxergava o departamento jurídico como um benefício para a empresa, como uma mitigação dos riscos. Não, olha, tudo que vem do jurídico é custo. Na verdade, assim, o custo não é do jurídico, o custo é das outras áreas, porque as ações trabalhistas não eram do jurídico, as ações tributárias não era do jurídico, era da empresa como um todo, né? Mas tudo cai na conta do jurídico. E aí as pessoas têm essa ressalva em relação ao advogado, falam assim, não vou gastar com advogado. Só que quando você faz a parte preventiva, você diminui custos lá na frente. E quando você deixa para procurar o advogado, quando você tem um problema, você já está tendo um custo elevado. Primeiro que você já teve o problema com o funcionário, ou com o cliente, ou com um prestador de serviço, então isso já trouxe aí, no mínimo, uma perda de tempo nessa relação, um desgaste emocional, né? E aí agora a gente entra para o desgaste financeiro. Então você vai ter que despender custos numa ação judicial. Você tem os custos processuais, então você tem custos para recolher. Você vai ter que pagar um advogado de qualquer jeito para te defender. E quando você entra para o contencioso, o custo de você pagar um advogado na hora do contencioso, ele é mais alto do que você pagar ele no preventivo. E por que eu falo isso? Porque no preventivo você pode pagar um valor menor mensalmente e isso te garante que você tenha uma assessoria com qualidade, que você minimize a parte contenciosa e se ocorrer, porque é claro que ninguém está livre de ter uma demanda judicial, e se ela ocorrer, ou ela já está dentro do pacote que você fez, desse contrato que você paga mensalmente, ou o advogado já tem uma cláusula lá dentro do contrato que ele vai te fazer um preço diferenciado para a parte do contencioso. Às vezes isso já está com um valor tabelado, ou já está com um percentual pré-fixado, então você já vai saber de antemão o quanto você vai gastar se chegar no contencioso. Enquanto isso, você está se aproveitando mensalmente de uma assessoria. Então você vai ligar para o seu advogado e falar, olha, eu vou fechar um contrato com um cliente assim, 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 e ele está me questionando isso. Você acha que eu devo mudar isso no contrato? O advogado vai analisar e vai te falar, olha, se você mudar isso não vai ter problema. Ou ele vai te falar, não, se você mudar, lá na frente vai acontecer isso, isso, isso. Então você vai poder tomar a sua decisão se você vai ceder ao desejo desse cliente ou não.
ou se vai chegar no meio termo, tudo isso numa negociação que você faz, que está dentro da sua assessoria mensal. Pode passar, Guilherme? Aí agora eu pergunto para vocês, né? Vocês vão querer continuar apagando o incêndio com a advocacia contenciosa? Ou muda aí, Guilherme? Ou vocês vão querer usufruir dos benefícios de uma advocacia preventiva? Então, eu estou aberta a dúvidas, questionamentos, a consulta, quem quiser me consultar aí para ver uma assessoria, que seja precisando de alguma coisa também, pode entrar em contato comigo. Parabéns, Creide. E você tocou em um assunto muito importante, que quando a gente fala para o empresário, tem uma assessoria de um advogado ou um profissional ali junto, né? Geralmente eles falam assim, não, eu vou ver com o fulano lá que é meu amigo, alguma coisa assim, ou não querem fechar o contrato ali, o mensal, né? Isso é uma cultura. A OAB faz alguma coisa para acabar com essa cultura do brasileiro de precisar do advogado só para pagar o incêndio, não estar ali no dia a dia certinho, tudo mais, você tendo ali um profissional para te auxiliar? Não, a OAB não faz, ela não faz esse papel. Ela, inclusive, ela veda que a gente ofereça serviços, né? Então o advogado ele fica muitas vezes refém de ter que ser procurado pelo cliente, né? Ou ele é indicado porque ele fez um serviço, alguém gostou e fala, olha, você está com esse problema, consulta o advogado X, ele resolveu esse problema para mim. Ou então, eu já tenho uma consultoria, eu pago e eu sinto que os meus problemas judiciais diminuíram, né? Os meus passivos foram reduzidos, porque até na assessoria, que eu esqueci até de colocar aí na apresentação, quando a gente está fazendo esse trabalho de assessoria para a empresa e a empresa tem um passivo, seja com credores na área civil, seja nas próprias ações trabalhistas, a gente faz um trabalho para tentar reduzir isso. Então, assim, se já tem uma sentença, a gente analisa, vê que vai ser difícil reverter isso num recurso, ou já está numa fase de execução, onde já passaram todas as fases do cliente se defender e ele entrou ali para o escritório com um passivo trabalhista grande, a gente faz um trabalho do quê? De tentar fazer acordo nessas ações trabalhistas, ou acaba reduzindo o valor, ou parcela de forma que ele possa pagar, né? E isso ajuda o empresário no dia a dia. Por quê? Porque se ele não paga a ação trabalhista, ele vai ter o CNDT, que é o cadastro do nome da empresa, muitas vezes do próprio empresário, no Banco Nacional de Dados de Débitos Trabalhistas. Então, isso acaba prejudicando ele se ele precisa participar de uma licitação, se ele precisa participar de uma concorrência para prestar serviço para uma empresa maior. Então, são coisas que acabam prejudicando o pequeno e o médio empresário. E aí, João, voltando na questão aí da OAB, a gente acaba não podendo falar livremente, fazer propaganda em nem instigar os clientes, né? Embora tenha tido agora recentemente uma reforma aí no Código de Ética, então a gente pode fazer palestras, a gente pode fazer divulgação de conteúdo nas redes sociais, mas a gente não pode vender. Melhorou um pouquinho, né? Já andou um pouquinho. Próximas perguntas. Vai lá, Wellington Jorge, manda. Cleide, parabéns. Obrigada. Ô Cleide, veja só para deixar registrado, tá? Não é vender, tá? Não é vender. Não vou pedir porque você venda nada aqui. Você não vai ferir o código de ética nenhum. Mas você falou muito em economia para o empresário. Dá uma ideia, assim, de quanto que pode ser essa economia? Só para ficar registrado para nós aqui. É uma informação útil, tá? Não é venda. Uma média, assim, por exemplo, numa assessoria trabalhista, 80% de economia. 80% de economia do quê? De um processo? De um processo.
do passivo trabalhista dele no geral. Um exemplo do mais, vamos dizer assim, o trabalho que mais se tem, que é o trabalhista, você pode ter uma redução de 80% do seu custo de processos. Isso. Se você for bem assessorado, né? Sim, agora, sim. E o trabalho preventivo, você tem uma ideia disso? Por exemplo, você fala muito de trabalho preventivo, tá? Se você fez um trabalho preventivo da advocacia, etc. e tal, quanto que a empresa pode ter de economia disso? Os mesmos 80% ou sobe isso? Olha, eu estimaria que é ir para uns 90%. Saindo de uma área focada para o geral, uns 90%. Porque, assim, infelizmente, como eu coloquei, a parte que está do outro lado, muitas vezes, ela é aquela parte que tudo ela quer ir para o judiciário, tudo ela acha que tem que resolver para o poder judiciário, né? Mas quando você tem essa assessoria, você consegue diminuir muito, porque você não tem o empresário, ele não fica com aquele espírito combativo de estar querendo ir para o judiciário, porque muitas vezes ele vai perder, porque infelizmente com essas altas taxas de impostos que nós temos, nem sempre o empresário ele consegue andar regularmente, pagar tudo certinho, né? Então, às vezes, assim, ele paga o salário do funcionário, ele paga o FGTS, um mês sim, um mês não, ou ele não recolhe o INSS porque ele está numa dificuldade financeira. Então, assim, são coisas que acaba indo parar no judiciário se você não tiver uma boa relação com o seu funcionário. Se você tiver uma boa relação com ele, você não vai para o judiciário, porque ele vai compreender a sua situação, ele vai aguardar você regularizar isso. Não sei se eu consegui responder. Vai lá, Roberto. Na realidade, doutora Cleide, não é uma pergunta, é parabenizar a colega. É só agregar um comentário que a doutora colocou, que é com relação à conscientização. Né? Recentemente, eu cancelei um contrato de assessoria com uma cliente, inclusive o João conhece. Eu também cancelei, primeiro que você ficou com inveja, não vem não. Porque a pessoa, ela não conseguiu entender o conceito de prevenção. Ela fazia as coisas do jeito que ela queria, depois falava assim para mim, eu pago você para resolver. Então, é muito complicado a questão da conscientização. Eu cheguei para ela e falei assim, olha, infelizmente, o que a senhora me paga não é suficiente para eu resolver as bobagens que a senhora faz. Então, nós vamos fazer o seguinte, a senhora procura, por favor, um outro escritório, porque eu estou rescindindo o nosso contrato. Sabe, infelizmente, é uma realidade. O empresário, às vezes, ele acha que gastar 1.000, 2.000, 5.000, seja lá o que for, dependendo do tamanho da empresa, é muito caro. Só que ele não sabe que uma ação judicial, às vezes, pode trazer um custo para ele de 50, 40, 60, 70, dependendo da situação. Né? Então, esse ponto eu acho que é um ponto muito importante para os empresários, eles entenderem a necessidade de fazer uma prevenção e não fazer viver apagando incêndio, que é muito mais caro. Mas, de qualquer forma, parabéns pela excelente apresentação. E aproveitando esse gancho, Roberto, quando vocês contratarem um serviço de um advogado e eles entregarem um documento para vocês, não mexam nesse documento sem perguntar para o advogado. Porque, assim, você pagou por um serviço, o advogado fez aquele serviço pensando em te proteger, pensando em proteger a sua empresa, aí você vai lá e muda sem consultar, e aquilo que você mudou é o que vai te prejudicar. E aí você vai falar, não, mas eu fiz o contrato com o advogado, então o advogado me enrolou. Não, você mudou algo que era importante no contrato. Eu então, sempre mando em PDF e deixo registrado. Que tem coisa que não dá pra gente mandar em PDF, né? Então eu mando a gente em PDF registrado e deixo reservado junto com o e-mail guardado. Ah, sim, o documento que foi, a gente tem ele para se resguardar, mas isso acontece muito, né? Então, exato. Assim, muitas vezes o cliente fala assim, porque eu ofereço a gestão de contratos para o cliente. O que seria isso?
eu elaboro o contrato para ele de acordo com cada um dos serviços que ele está fechando, ou que ele vai prestar, ou que ele esteja contratando. Então, as cláusulas daquele contrato, eles são fixados para aquela relação. Aí eu faço o acompanhamento. Então, ele paga uma consultoria mensal, eu faço o acompanhamento daquele contrato para ele. E quando a gente manda para outra parte, e a outra parte submete para o jurídico dela, para o advogado, e vem com algum questionamento, quando você não tem uma assessoria, você fica refém ou você fica com medo. Você fala assim, eu vou aceitar o que aquela pessoa está me impondo, porque é uma empresa grande, porque eu não posso negociar. Isso não é verdade. Mesmo sendo uma empresa grande, se você tem um advogado de um lado e eles têm um advogado do outro, os advogados vão negociar essas cláusulas e vão tentar chegar no que é melhor para ambas as partes, porque não é interesse do advogado que o cliente dele não feche o contrato. Não, ele quer que feche, mas tenta negociar essa cláusula para que seja boa para ambas as partes, porque, como eu falei, se for ruim, se for extremamente ruim para outra parte, essa cláusula ela pode ser anulada judicialmente. Então, não mexam no documento. O negócio é bom quando ele é bom para os dois lados. Exato. E aí, assim, um exemplo, né? Mandei outro de um ato constitutivo para um cliente. Aí ele me devolveu, porque esse cliente é um intermediário, né? Aí ele devolveu. O cliente final fez esses ajustes. Aí ele foi lá e colocou, era um ato constitutivo, eu tinha deixado amplo, né, as deliberações do sócio. Aí ele foi lá e colocou limitação. O sócio pode deliberar sobre isso. Aí eu falei, mas não entendi. Ele está colocando a limitação para o sócio? Não, o sócio pode deliberar sobre tudo, né? Aí eu ainda questionei, eu falei assim, consulta ele para ver se isso ele não estava querendo colocar para o procurador, que aí ele pode limitar os poderes do procurador, mas não limitar os poderes do sócio. O sócio pode decidir sobre tudo. Aí outro exemplo, um contrato. Você vai lá, faz o contrato e aí tem alguma cláusula que você coloca que é para proteger a empresa, que é uma relação mais delicada, aí você coloca uma declaração, então a contraparte ela está declarando alguma coisa naquele contrato, eu fui lá e coloquei uma rúbrica embaixo da cláusula, que era para deixar claro que a pessoa leu aquela cláusula que ela está rubricando embaixo, né? Aí a pessoa que faz os contratos lá para o cliente foi lá e tirou todas as rúbricas. Eu falei, por que você tirou? Se eu coloquei, tinha um motivo. Você devia ter pelo menos perguntado para mim o porquê, né? E eu estava blindando o quê? Questão de limitação de responsabilidade da contratante. Ela tira aquilo, depois a contraparte, que é hipossuficiente na relação, vai falar assim, eu não entendi, eu não li, eu assinei sob pressão, eu não tive tempo de ler as cláusulas, e vai tentar anular. E depois falam que a vida de advogado é fácil, né? Exato. Ô, Roberto, tem alguns ramos que ganharam muito dinheiro durante a pandemia, né? E um foi produtos para laboratório, né? Aí eu tenho um cliente que ganhou muito dinheiro, né? Fez um belo pé de meia aí e foi comprar um terreninho aí, pequenininho, né, Creide? Era um terreno pequeno, aquele que a Isabela lá te ligou, né? Aí eu indiquei a Creide para analisar o contrato, né? A Creide cobrou um preço justo e honesto. Ela não quis pagar e comprou sem nenhum advogado assessorando, tá? Então, assim, eu não recebi o contrato ainda, que foi ano passado, né? Mas você vê o risco que ela comprou, né? Que ela correu. Foi fulano de tal ali, um parente que indicou o terreno. Ok, mas não significa que a documentação está correta, que o contrato está correto, né? Então, muitas vezes, a gente fala de advogado, não é puxando o saco, não. Nós precisamos, as empresas precisam, né? Então, muitas vezes, quando a Creide fala assim, João, o que eu falo? Gente, é o preventivo, né? Se você não tiver o preventivo, no imposto, no trabalhista, está aí a lei de proteção de dados, que veio aí fazendo várias mudanças, né? E antigamente era dado para lá, dado para cá. Hoje não. Você tem que tomar muito cuidado para onde você manda as informações.
Eu tive, para você ver, esse ponto do terreno, é um detalhe interessante, porque eu tive um caso de um cliente que me pediu uma assessoria, eu dei assessoria para ele de uma compra de um terreno que ele estava fazendo. Quando eu fui ver, ele não estava comprando um terreno, não estava comprando a propriedade, era um contrato de posse. Ele estava adquirindo a posse de um imóvel. Eu falei, meu amigo, isso daqui você não tem propriedade, você não vai registrar isso nunca. Você tem um contrato de compra e venda, mas é um contrato de posse. Posse e propriedade são coisas distintas. As pessoas não entendem muito bem isso, né? E ele estava comprando um terreno como se ele estivesse comprando algo que seria dele em definitivo. Eu falei, não, você está adquirindo a posse. Vamos ter que pegar o histórico disso daqui. Cadê a matrícula desse imóvel? Se ele tem uma matrícula. Quem foi o primeiro proprietário? Para quem ele passou? Para quem passou? Para quem passou? Para poder regularizar, senão eu não tinha conseguido comprar. E no fim ele acabou porque era invadido. Sem falar no risco dos credores ocultos, né? Porque se a pessoa não tem conhecimento de ir lá pesquisar, puxar as certidões, verificar se o vendedor já tem alguma execução em andamento e que depois possa ser alegada alguma fraude contra credor, você vai comprar e você vai perder seu dinheiro. E ele estava comprando esse terreno para fazer um galpão para a empresa dele. Você entendeu? E você já imaginou? E era um terreno que foi invadido por várias vezes, foi invadido, e ficaram com a posse, que não valia, que não dava o título de propriedade para ele. Então, quer dizer, essa é a questão. Rezar para essa cliente aí não ter feito bobagem, né? Porque... Roberto, mas não é um caso só, não. São vários, entendeu? Quando você fala de holding, né? A gente fala com diversos clientes que já têm certa idade, né? E muitos não querem fazer. Eles pensam que vão perder o propriedade do imóvel. Não vai perder. Outro dia o Paulo Guedes falou alguma coisa de holding, que holding está sendo mascarado, né? Então, assim, ele foi mal interpretado ou infeliz no que ele falou. Na realidade, a holding está dentro da legislação, não foi o advogado que inventou, pode até ter sido, mas alguém colocou na legislação. Exatamente. Tá, e Constituição. Uma holding, quando a gente fala de holding, nós estamos falando de uma estrutura que já tem nos Estados Unidos quase 200 anos. Entendeu? Então, assim, para que você vai copiar a coisa errada? A coisa errada, o brasileiro adora copiar. Uma coisa que funciona significa que você está passando o governo para trás? Não. O governo que está ganancioso em um assunto que já estava pacificado. Ou seja, para quem não sabe, tem um projeto aí do nosso governador, o calcinha apertada, onde ele vai aumentar para 8% em TCMD. Está na Assembleia, é para votar já, está para aprovar. Agora, esse é o detalhe, porque o que acontece? A imunidade tributária que é dada para a holding é só para o proprietário do imóvel que é sócio da empresa. Então, ele está passando o imóvel para ele mesmo. Ele está vendendo o imóvel para ele mesmo. Está saindo desse bolso e entrando nesse. Como é que ele vai pagar ITBI de uma coisa que é dele? Não existe transmissão de bem para terceiro. A empresa é dele, ele está passando para a empresa. Por isso, essa é a Constituição. O que criou essa polêmica toda que o Paulo Guedes falou é com relação à blindagem patrimonial de credores que querem fugir, isso é fraude de execução, e querem fazer a blindagem através da holding, né? Mas tem forma de perseguir isso, tem forma de descobrir. Então, é complicado. Mas, João, isso aí. A assessoria jurídica é fundamental. Não estou vendendo meu peixe, nem o da doutora Cleide, mas é fundamental para o empresário ou para qualquer pessoa que for fazer um negócio, consultar um advogado. Gasta um pouquinho a mais, mas ele vai ter segurança no que ele vai estar fazendo para não chorar depois. E o choro, geralmente, ele é bem mais caro do que o custo que ele teria na forma preventiva. Parabéns, doutor. Está vendendo seu peixe porque a OAB não deixa vender, né? Não, nós não podemos vender, nós somos proibidos de fazer propaganda. Isso. Eu não posso dizer, olha... Já pensou se fosse permitido? Não, e a tabela dele é habilitada a todo momento, porque ninguém segue aquela tabela. O que a OAB faz? Ela só cobra anuidade. Isso ela cobra direitinho.
infelizmente, o João, é a questão da cultura, né? O brasileiro, ele tem aquela cultura de que ele tem que sempre levar vantagem, que ele não... Em outdoor. E nos Estados Unidos não se faz inventário, todo mundo tem uma holding. Ninguém faz inventário nos Estados Unidos. Eles têm holding. E não é só inventário, né, Roberto? É toda a relação, e não é só inventário, né? A questão é que assim, toda a relação travada nos Estados Unidos, o pessoal está sempre amparado por um advogado. Então, se vai comprar um imóvel, ele está amparado por um advogado. Se ele vai comprar uma cota de uma empresa, ele está amparado por um advogado. E infelizmente, o brasileiro ele não tem essa cultura, né? Ele acha que o advogado é o custo e não o investimento. Para que no futuro ele não tenha problema. Mas, Cleide, se você olhar bem as empresas grandes, todas as empresas grandes, você não faz nada lá sem um advogado ou um jurídico para analisar. Todo mundo, quando começa um negócio, almeja um crescimento na sua empresa. Tá? Então, muitas vezes, agora vamos fazer aqui. Tem eu, tem você, tem o Francisco, tem o Wellington, tem o Roberto, tem cada profissional na sua área. Tá? O cara vai, muitas vezes vai procurar, na vez de procurar a qualidade, ele vai procurar o mais barato. Né? Então, assim, muitas vezes, eu vou contar um caso para vocês, que aconteceu com uma cliente nossa, que um advogado, o marido dela acabou falecendo aí no final do ano aí com sequelas da Covid, mas ele já vinha doente há uns anos e a Covid acabou prejudicando ele e acabou falecendo, né? E a empresa lá dela tem um advogado que ela conhece muitos anos, ele levantou tudo para ela e falou assim, você vai gastar 7%, né? Já com os honorários dele. Ela achou caro e depois, não sei quem estava fazendo algum serviço com uma prima, com uma cunhada, que foi, o cara cobrou 2%. Ou seja, não tem como você concorrer, você é um profissional, você estuda, você tem tudo isso, você está cobrando 7% e vem um que cobra 2%, como é que você vai concorrer com isso? Né? Então, eu acho que mesmo a OAB, fazendo a fiscalização que ela faz, tem ainda profissionais fazendo o mais barato para ter serviço, esquecendo da qualidade. Entendeu? Como é que vocês veem? A gente fala que a prostituição dos honorários. Isso. Eu acredito, eu já perdi cliente onde me pagavam um salário mínimo, o valor de hoje, 1.212, falando que iam pagar para um cara para fazer por R$100. Espera aí, gente, eu tenho uma estrutura, sabe? Eu tenho funcionários, eu tenho gastos todos com internet, com sistema, e aquele cara que vai fazer por R$100, ele tem tudo o que eu tenho? Não. Né? Eu estou com algumas empresas que estão migrando da Contabilizei para Nova Aliança. Gente, a Contabilizei não deu assessoria nenhuma e o cara está com a inscrição estadual cassada. Entendeu? Por quê? Faltou um auxílio da Contabilizei. Ele não consegue falar Contabilizei, é só por e-mail, né? Ele não consegue falar para resolver o problema. Então ele foi me procurar e eu estou vendo se eu consigo resolver. Não é uma coisa fácil também da noite para o dia, mas é o que falta. Então, assim, se ele tivesse bem assessorado ali com um contador, um advogado, ele não teria tido esses problemas, né? E o que eu vejo... As pessoas não valorizam o investimento que você fez também na sua profissão, né? Então, nós advogados estudamos 5 anos, quando não é na faculdade pública, é uma faculdade particular, não é barata. A gente tem investimento de livro, de conteúdo, de tempo, tem que fazer, é obrigatório fazer estágio. Aí terminou a faculdade, tem que prestar o exame da OAB para ter OAB, senão você não é advogado. Aí você tem que fazer as suas especializações, tudo isso são investimentos que você faz para te tornar um profissional melhor, um profissional diferenciado. E aí muitas vezes chega o cliente e fala assim, eu trouxe isso aqui para a doutora analisar. Você analisa, você fala o seu custo, aí a pessoa vira e fala assim, não, tá muito caro, porque eu já fui no outro ali, me cobrou R$500. Aí você, né, eu já cheguei e já falei assim, infelizmente o meu valor é esse, se você tiver precisando, eu posso fazer um parcelamento, mas eu não abaixo o valor porque eu sei a qualidade do meu serviço, eu sei o que eu vou te entregar, eu não posso garantir o que o colega vai te entregar, né?
E, inclusive, teve até um caso já, alguns anos atrás, que foi para uma defesa trabalhista de um reclamante. A pessoa me consultou, eu falei, aí a pessoa acabou contratando uma outra pessoa, a pessoa fez um erro enorme no processo, ele perdeu, era contra o banco, ele era funcionário de banco, ele perdeu, e aí ele veio no final da contagem do prazo do último recurso possível. Aí eu falei assim, agora não dá mais para fazer nada. Como que eu vou alegar provas, questão de prova, para o Tribunal Superior do Trabalho? Não tem. Se o advogado errou lá na parte da produção de provas, lá na instrumentação do processo, que eu posso fazer nada, mas provavelmente esse advogado cobrou um percentual menor para ele. O despreparo é muito grande, né, doutora? A gente vê aí, eu pego peças, em alguns casos, a gente vê o nosso adverso totalmente despreparado, jovens recém-formados, sem conhecimento da matéria, e está sem cliente, ele aceita qualquer um que entrar ali no escritório dele, né? Então, é difícil, eles deviam começar a trabalhar em um escritório, fazer uma carreira, ali devagarinho, pegar um pouco de experiência para depois seguir para a carreira solo. Mas é isso aí. Mas valeu. Eu vou contar um caso rapidinho para vocês, que eu quero falar um negocinho para vocês também. Agora, no dia que teve aí o buraco na marginal aí, né? Um cliente nosso ganhou uma ação, e essa ação é tributária, então dá direito a ele compensar impostos, né? Aí eu perguntei para ele, quem é que vai fazer os perde-compra para compensar imposto? Você. Eu falei, não, eu tenho um custo. Aí eu mandei o custo para ele, né? Ele, não, isso é um absurdo eu ter que pagar para isso, tem um monte de contador que faz de graça. Eu falei, então, tem um monte de contador que faz de graça, concordo com você, mas eu não entendo, porque o cara estudou, é o que a Cleide acabou de falar, o cara estudou, o cara se especializou. Ô, Cleide, o exame do CRC está igual da OAB, é 7, 8% por ano que passam somente, tá? Então, assim, o cara estuda, o cara se prepara, tudo mais, para assumir uma responsabilidade de fazer um perde-comp, ser responsável por 5 anos por isso, ser responsável pela correção, e qualquer multa e juros ele tem que pagar, e trabalhar de graça, não é a Nova Aliança que vai fazer isso. Entendeu? Eu falei para ele, você é corretor de seguros. Olha que eu respondi para ele, e ele é corretor de seguros. Vamos supor que a corretora que fez lá o seguro ali do buraco ali, do metrô, né, chega para você hoje e fala assim, ó, a partir de hoje esse seguro é seu. Toda a responsabilidade é sua. Você ia aceitar? Não, foi então. É a mesma coisa com o perde-compra. Então, vocês veem como que nossas profissões, nós andamos juntos, porque um precisa do outro, o contador precisa do advogado, o advogado precisa do contador, nós somos parceiros, tá? Por isso, essas coisas nós temos que se valorizar e bater contra nossos conselhos. Nossos conselhos têm que ter alguma maneira de controlar isso. Essa é a realidade. Vamos lá. Acabou? Mais alguma pergunta para a Cleide? Não? Então, vou falar um negocinho. Nós estamos aí estudando algumas coisas. O que falta no Conecta, né? Falta, primeiro aqui, olha aqui. Nós estamos aqui em 11 pessoas, tinha 14, mas estamos em 11 agora, tá? Por quê? Muitas pessoas falam que não tem tempo, tudo mais. Então, assim, nós estamos estudando alguma coisa como motivar não só a pessoa estar aqui, a pessoa fazer as indicações, fechar negócios com indicações, usar os serviços do hub de serviço que nós temos, né? Então, nós estamos estudando algumas premiações que é onde vai ter um controle, claro, né? Vai ter ali uma pontuação, né? E essa pontuação, a pessoa, vamos supor assim, um exemplo, a pessoa nos próximos 90 dias que fizer tudo, estiver ali no primeiro lugar, vai ganhar uma cesta da Elizabeth. Um exemplo, tá, gente? Não é que vai ser só a cesta, pode ser outras coisas. Deu 6 meses, essa pessoa continua no primeiro lugar, vai lá ganhar um almoço no Terraço Itália, um jantar no Terraço Itália para 2 pessoas. Não adianta pensar que é a família toda, não, é 2 pessoas. Ué, então eu vou economizar, você vai sozinho, então dá para economizar, entendeu? Então, quem precisa de inimigo com os amigos dele?
Isso, então assim, só estou falando isso para vocês, nós vamos sentar amanhã para formatar isso daí e passar para vocês depois como vai funcionar. Lembrando, quem está recebendo todas as informações naquele e-mail indique @Grupo Conecta é o Wellington que vai estar com essa estatística na mão, e isso é muito importante, né? Em mês de março nós voltamos com o almoço presencial. Eu acho que a Omicron já fez o que tinha que fazer, agora eu acho que é viver a vida daqui para frente e vamos por aí. Então, assim, fica essa dica para vocês, nós vamos mandar para vocês estar aí. Ó, o Gutierrez falando que amanhã tem pizza lá na Pizzaria Leal, nós vamos trocar o café pela pizza, então quem quiser ir 18 horas lá na Nova Aliança, é ali do lado da Nova Aliança, e nós vamos depois para lá, tá? Então, são coisas que a gente está estudando. Tem a questão do administrador, a gente vai começar a entrevistar as pessoas, e não é só a entrevista, depois tem toda lá a sabatina lá com o pessoal da diretoria que tem que fazer, né? Porque nós não vamos tomar decisão sozinha. E tem muitas coisas que nós vamos colocar ainda para vocês. Hoje eu mandei o contrato de uma parceria para a Crede, para ela dar uma olhada, né? Que é o hub de serviço lá de RH. Depois até família vai ser muito interessante essa ferramenta também para usar, né? E assim, essa ferramenta está vindo gratuita para o Conecta, não está tendo custo. Mesma coisa nós fizemos lá com a website em relação da assinatura digital, e tem outras coisas que nós estamos vendo, mas é aquilo que eu e o Wellington conversamos outro dia, também. Vamos deixar isso daí, qualquer outra parceria mais para frente. Daqui para frente, nós vamos implantar essas que nós já temos. Então, essa que está com a frente para ela analisar é a última. Aí, no segundo semestre, a gente volta a correr com alguma outra parceria. Tá? Então, eu acho que é um momento de todo mundo estar voltando mesmo no presencial. Eu não vejo, nem que se vier uma onda muito mais mortífera que a Delta, fechar esse país mais, eu não vejo isso. E é um momento de todo mundo estar trabalhando mesmo. Então, vamos concentrar, vamos reforçar o grupo. Nós estamos aí com o Ricardo, aí eu vou mandar amanhã para... Ricardo, depois você me manda o seu e-mail, ou para que eu te mando tudo por e-mail, tá? E vamos também prospectar negócio. Tem muita coisa acontecendo e nós não podemos ficar parados, tá certo? Eu não vou... A Nova Aliança vai estar fechada segunda, quarta e sexta, porque a gente vai trabalhar em home office por umas questões que eu decidi lá, porque vai estar reformando um negócio também lá, então a gente resolveu dar uma fechadinha nesses 3 dias também aí, né? Caso alguém queira marcar comigo para a semana que vem, segunda, quarta e sexta, eu, o Gutierrez, vamos estar aqui. O Everton, não sei se vai estar aqui também, a gente pode marcar também, participar. A Elizabeth Colucci queria marcar comigo terça-feira, eu falei, ok, podemos marcar, não tem problema, entendeu? Para mim está tranquilo. Então, vamos focar em negócios, que esse ano aqui é o ano para a gente recuperar tudo que a gente perdeu aí durante a pandemia, tá certo? Gente, gratidão por todo mundo. Creide, mais uma vez, gratidão. Dia 7 é você no programa? Sim. É isso daí. Então, dia 7 é a Creide no programa. A segunda-feira não tem, né? Mas no dia 7 a Creide vai no programa. E aquilo que eu repito, para quem não foi ainda, gente, vá, tá? Eu sei que aqui acho que só o Ricardo e a Miriam não foi ainda. O Paulo foi e deu muito bem, fechou negócios, saiu de lá muito agradecido ter ido do programa e valeu a pena. Então, assim, quem não for, agende, vai marcando um dia para ir com o Ilha, vai combinando com o Ilha. Gente, é uma horinha que se perde, tá? Hoje, eu vou falar para vocês, todas as vezes que eu fui lá, eu não perdi muito tempo para ir lá e para voltar. Então, é um momento de ir e aproveitar todas as oportunidades que tem, tá? Nossas redes sociais estão aí, nós estamos mudando o site, eu estou conversando com o Sandro, hoje eu passei um monte de alterações para ele fazer, depois a gente vai marcar uma reunião também para organizar isso daí, e vamos tocar o barco para frente, que tem muita coisa acontecendo sim, tá bom? Obrigado, pessoal. Bom descanso para todo mundo aí. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, tchau. Tchau, boa noite. Parabéns, doutor. Parabéns. Obrigada. Boa noite.